Olá, sou o professor Mirtênio e nesta aula vamos aprender um pouquinho mais sobre estatística e probabilidade. Para esta aula, vamos revisar intervalo de confiança, utilizando as fórmulas e também o Excel. Vamos ao exemplo de intervalo de confiança. Admitamos que o tempo que os clientes de um supermercado demoram a fazer compras tem distribuição normal, com desvio padrão de 6 minutos. Extraiu-se uma amostra aleatória de 35 clientes, que apresenta um tempo médio de 25 minutos. Defina um intervalo de 95% de confiança para a média populacional. Bom, vamos entender que nesse exemplo, o desvio padrão populacional é igual a 6 minutos. Alguém já fez uma pesquisa com um número maior de clientes. Agora, a gente vai querer saber o intervalo de confiança para uma média populacional, utilizando a quantidade de 35 clientes, com um nível de confiança de 95%. A fórmula que nós vamos utilizar vai ser essa. Média mais ou menos o valor z, que multiplica desvio padrão dividido pela raiz quadrada de n. Olha, o desvio padrão dividido pela raiz quadrada de n é o erro padrão da média. Quando eu multiplico pelo z, eu tenho o erro da estimativa. Então, nós vamos utilizar essa fórmula para encontrar o intervalo de confiança. Nesse caso, o exercício está dizendo que é 95% de confiança. Se fosse 90, seria 165 na tabela Z, o 95 é 196 e o 99 é 258. O gráfico correspondente na curva de Gauss para 90%, é aproximadamente um desvio. Para 95, 2 desvios. E para 99, é quase a totalidade, 3 desvios. Neste exemplo, nós vamos usar 95%. Agora, vamos substituir os dados na fórmula e encontrar um intervalo de confiança. Então, substituindo os dados aqui, nós vamos encontrar 25 é a média, 1,96 é equivalente à tabela Z, para 95%, 6 é o desvio padrão populacional e 35 é o número total de clientes dessa amostra. Fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar 25 mais ou menos 1,99, que é a margem de erro. Então, se eu somar, eu vou ter o valor à direita, se eu subtrair, tem um valor à esquerda, que vai de 23,01 até 26,99 minutos. Este é o intervalo que os clientes levam para fazer compra nesse supermercado. Vamos calcular agora o intervalo de confiança utilizando o Excel. Observe que o problema já tem dados, que é 35, o número da amostra. A média amostral também foi dada no problema, que é 25 minutos a média. E o desvio padrão é de 6 minutos. Agora vamos encontrar o erro padrão. A fórmula do erro padrão é o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número da amostra. Então, eu vou digitar aqui, igual, o desvio padrão dividido pela raiz do número da amostra, que é 35. E aí eu vou encontrar o erro padrão de 1,01. Aqui eu vou digitar o nível de confiança. Nesse caso, é 95%. 95%, eu vou encontrar o alfa 0,05. É o que falta para 100%. O fator de confiança, eu vou na tabela Z. Para 95%, eu vou encontrar 1,96. Então, vou digitar 1,96. A margem de erro, eu vou multiplicar o erro padrão pelo valor Z.
que é o fator de confiança. Então, aqui eu vou digitar igual o fator de confiança vezes o erro padrão. Vou encontrar, então, 1,99 com duas casas após a vírgula. O limite inferior, eu vou pegar a média e vou subtrair da margem de erro. Média menos a margem de erro. Vou encontrar 23,01. Assim como o limite superior, eu vou pegar a média e vou somar com a margem de erro. Então, vou encontrar 26,99. Aqui está o intervalo de confiança, que vai de 23,01 a 26,99 minutos, que os clientes levam, em média, para fazer as compras nesse supermercado. Ok. Agora nós vamos calcular o intervalo de confiança utilizando os dados do Excel, onde eu vou introduzir a média, mais ou menos Z, que multiplica o desvio padrão dividido pela raiz quadrada de N. Só que eu vou introduzir utilizando esta fórmula. Tá? Então, eu vou digitar igual, int, ponto, já veio essa notação aqui, eu já clico aqui. Vou entrar com alfa, que no caso é 0,05, vou entrar com o desvio padrão, que é 6, e vou entrar com a quantidade de elementos da amostra, que é 35. Tudo isso separado pelo ponto e vírgula. Quando eu der Enter, vou encontrar 1,99, que é igual essa margem de erro que eu já havia encontrado. O erro padrão, eu também posso, em vez de digitar os valores, eu posso clicar nas células que eles se encontram. Então, eu digito igual, intervalo de confiança, já veio aqui o primeiro, já clico aqui no alfa, ponto e vírgula, clico no desvio padrão, ponto e vírgula, e clico na amostra. Fecho parênteses e Enter. Ele vai te apresentar o erro padrão. Aqui veio com mais casas, eu posso diminuir para 2 casas. E aí ele vai somar e subtrair da média, vai subtrair e somar, e você vai encontrar o mesmo intervalo. Encerramos por aqui mais uma aula sobre estatística e probabilidade, utilizando fórmulas e também o Excel.